A Catedral FM apresenta Encontro com a Justiça. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7. Está começando agora o nosso programa Encontro com a Justiça. Muito obrigado ao nosso cardeal, Dom Orani Tempesta, pela gentileza de nos ceder esse horário para que nós possamos ir ao encontro dos ouvintes da Rádio Catedral para falar sobre direito, sobre justiça, para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, colocar à disposição dos ouvintes também personalidades como o nosso entrevistado de hoje, que vai falar sobre causas da maior importância. Ele não só é advogado ambientalista, mas vai falar também da questão dos direitos do povo negro. Ele é presidente da Comissão Nacional da Escravidão no Brasil. Olha só quanto tema importante. Também é especializado em direito da cidade, em urbanismo, é do Conselho Federal da OAB, também da Federação Nacional de Advogados e é professor e mestre da Faculdade Zumbi dos Palmares. Vamos falar sobre todos esses temas, ouvindo aqui o advogado Dr. Humberto Adame Santos. É uma alegria muito grande tê-lo aqui no programa Encontro com a Justiça. Boa noite, doutor Humberto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui deste Encontro com a Justiça, que tem a condução do desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta de plantão, e o desembargador João Batista Damasceno, que também faz parte do nosso hall de apresentadores. E hoje contando com uma ilustre presença, que nos honra muito, do advogado Dr. João Tancredo, que vai nos ajudar nessa tarefa de entrevistar o nosso mestre em Direito, Dr. Humberto Adame. Boa noite, doutor Humberto. Muito boa noite, agradeço imensamente o convite, uma honra estar aqui, junto à presença de tão ilustres figuras, o desembargador Ciro Darlan, desembargador Antônio Esteves, meu querido amigo João Tancredo, companheiro de muitas jornadas por esse Brasil afora. Honra minha. Doutor Humberto, se fôssemos fazer a leitura aqui do seu currículo, íamos tomar o programa todo e vamos direto aos nossos assuntos, e os nossos ouvintes estão participando também do programa através do telefone 3231-3560. O senhor é um dos membros, e é o presidente, inclusive, da Associação de Advogados Ambientalistas. Essa associação, ela se propõe a quê? Na verdade, essa associação eu já fui presidente e depois me retirei quando eu fui nomeado ouvidor nacional da igualdade racial durante a gestão do ministro Edson Santos, que foi no período de 2009 a 2011. Então eu não podia ficar à frente dessas instituições e me retirei da Associação dos Advogados Ambientalistas. Era uma associação que juntava advogados na área ambiental e foi muito importante. Ela foi inicialmente criada pelo advogado Antônio Pinheiro Pedro, de São Paulo, e teve outros presidentes, inclusive o doutor Antônio Nagê, aqui no Rio de Janeiro, e juntava pessoas ligadas à área da advocacia ambiental. Foi muito importante, mas eu já me afastei dela há algum tempo. Doutor Humberto, vamos falar dessa questão da diversidade racial, que é um problema que nós ainda, no século XXI, estamos enfrentando aqui no Brasil. Alto índice de violência, um número elevadíssimo de negros dentro do sistema penitenciário, a falta de emprego para a cidadania negra. Acabou a escravidão no Brasil ou ainda está em história de conquista, em processo de conquista? Eu queria dizer que, como presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, nós fizemos essa proposta ao Conselho Federal para que formulasse essa comissão exatamente por esse problema. Durante 15 anos nós discutimos, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, com a constitucionalidade da ação afirmativa na educação, que é a questão das cotas.
E isso, até o julgamento da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 186, que julgou a constitucionalidade das cotas na Universidade de Brasília, onde elas foram julgadas constitucionais. A partir daí, achávamos que estava resolvido o problema. Vieram então as cotas no emprego público. E uma série de tribunais veio a julgar inconstitucionais as cotas que eram oriundas de legislação nas prefeituras, empregos públicos na prefeitura e emprego público no Estado, né? E a partir daí, vários tribunais, inclusive do Rio de Janeiro, julgou inconstitucional porque entendia que havia vício de origem. O vício de origem alegado era que não tinha começado no gabinete do prefeito e sim no gabinete do vereador, entendendo que haveria aumento de despesa. Depois chegamos à conclusão que o argumento era falso. Na verdade, os tribunais, com instâncias inferiores que já tinham julgado, não podiam superar o problema do Supremo Tribunal ter julgado a constitucionalidade da ação afirmativa, passaram a se utilizar de subterfúgio. Porque qual é, meus queridos companheiros, a constitucionalidade de um julgamento desse, que diz que tem que ter aumento de despesa, quando você pega 10 vagas e destina 2 às 4 para pretos, pobres e indígenas? Não tem aumento de despesa nenhum. O argumento do aumento de despesa era frágil, era falso, e que só revelava o racismo embutido na visão daquelas pessoas que estavam dotando esse julgamento. Em vários tribunais, Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Goiás, Tribunal do Rio de Janeiro, entenderam que havia aumento de despesa e por isso julgaram inconstitucionais a cota no emprego. Doutor Humberto, desculpa eu dar esse pitaco, porque eu tenho encosta já. E é o seguinte, eu acho que a gente está tratando de um mal necessário, talvez a cota. Essa é uma posição muito minha. Eu acho que a solução para a questão, para a gente acabar com as cotas, seria ensino público gratuito em todos os níveis. Porque você não precisava dizer essa aqui é para os negros, essa aqui é para os índios, essa aqui é para... Se o ensino fosse público gratuito, todos teriam acesso. Essa não seria a luta que a gente deveria tocar? Assim? Essa é uma solução universal que todos concordam. Ninguém discorda disso. Só que estudos recentes mostraram que nos últimos 50 anos, todos, inclusive os negros, melhoraram. Mas a diferença entre a população afrodescendente e a população branca, no sentido da discussão do IBGE, ele diz, a distância permaneceu a mesma. Então, e como foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado pode, usando seu poder de império, adotar ações afirmativas para diminuir essa diferença. E que foi isso que fez no emprego público, na universidade. Aí, não é uma questão mais de eu gosto da cota, ou eu não gosto mais da cota. É assim, você já tem legislação própria e tem que cumprir. Aí vem a cota no emprego público. E aí começou essa discussão de novo. Mas vamos fazer assim, vamos discutir quem é negro no Brasil, vocês estão importando o ódio racial dos Estados Unidos, vocês querem dividir o país em pretos e brancos. Tudo aquilo que já tinha sido discutido nos 15 anos anteriores, tinha que se discutir de novo na discussão das cotas do emprego público. Eu disse, não vou mais entrar nessa discussão, porque a cota no final é muito pequena. São apenas umas poucas vagas, de 2 a 4, em 10 vagas, 2 a 4 para estudantes, para funcionários públicos. Isso é muito pequeno para reparar o horror e o holocausto da escravidão negra no Brasil. E aí propusemos ao Conselho Federal, que em boa hora adotou, estabeleceu a Comissão Nacional e já temos 15 seccionais tratando da memória da escravidão. Trazer para essa parcela da população que não entende a necessidade de discutir o horror que foi o holocausto dos negros no Brasil, assim como tivemos o holocausto do judeu. O do judeu se discute, todo mundo é contrário, se fala na questão do holocausto judeu, reparação do judeu, tem até legislação proibindo divulgar
a revisão do nazismo, e você vê que já teve um precedente no Supremo Tribunal Federal de um caso de um editor Castan, que foi fazer uma revisão do Holocausto. Ele foi preso, e o Supremo Tribunal Federal, por 7-4, disse que era proibido fazer a revisão do Holocausto judeu. Os negros, ninguém dá muita bola para isso. Então, essa parcela da população que não consegue enxergar isso, né, nós tivemos assim, vamos trazer o horror em todo o Brasil, nos seus 5.643 municípios, vamos trazer a história e a verdade da escravidão negra e mostrar para essa parcela da população que não consegue enxergar por que isso tem que acontecer, por que tem que se discutir reparação da escravidão. Ouvinte, porque nós temos um compromisso, professor Humberto, nós temos um compromisso com o ouvinte, que aqui a nossa clientela, ela não é de pessoas que entendam exatamente o que o nosso interlocutor está dizendo. As pessoas realmente não compreendem ainda, e talvez não venha a compreender tão cedo, as origens que levam a medidas, o senhor tem razão, são paliativas, porque como é que se vai resgatar uma desgraça de mais de 400 anos? Isso é impossível. Mas falta na nossa luta a explicação disso. E a explicação disso, ouvinte, está aí do seu lado. Aquele seu companheiro, aquele seu amigo, que foi fugindo das características negras, a primeira coisa que ele faz é esconder o retrato da vovó. O retrato da vovó dá um medo dos infernos, porque ela é a tradutora de uma realidade. Ainda há pouco, quando nós entrevistávamos o Dr. João Tancredo, na semana retrasada, aí há poucos dias, o que aconteceu com nós lembramos, nós tivemos a oportunidade de lembrar que nós não temos fórmula de explicar o seguinte: a população negra, primeiro, o que é a população negra? Não é? Porque tem muita gente que tenta sair pelo lado. Né? Dependendo do interesse, ele vira mulatinho rápido. Aí vem a maldição do retrato da avó, que tem que esconder. Mas o fato é que este assunto precisa ser historicamente debatido. A frase foi: quem chegou aqui antes de 1600 e pouco, primeiro teve que ceder aos desejos e lascívia do homem branco, porque aqui não havia mulher branca na ocasião. Nenhuma mulher vinha para cá. Né? Então, nós somos filhos do estupro. E o pessoal não gosta dessa expressão, porque ela é cruel, mas ela é tremendamente verdadeira. Desembargador, eu queria fazer um ponto de correlação. Hoje nós temos o racismo contemporâneo, que resulta na morte da juventude negra, que assume caracteres de genocídio. O ouvinte vai entender muito bem quando se fala que juventude negra, jovens de 16 a 24 anos, eles aumentaram a bala perdida, a morte violenta, nos últimos 12 anos, 20 anos, em 32%. Quando passaram a ter as pesquisas
de corte racial, através da autodeclaração. E aí fez a declaração, se pôde chegar a esses índices. Então a bala não era perdida. A bala tinha cor e tinha destino. CEP. E ao mesmo CEP, tempo, os jovens brancos diminuiu em 32%. Eu posso acompanhar isso por pesquisas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, através do Conselho Federal. Ao mesmo tempo, com essa mesma autodeclaração, tudo através da discussão da cota, o índice percentual de juízes é de 1,5%. É muito pouco juiz preto e pardo. Então, o índice das sentenças de dano moral nas causas raciais, ele é baixinho. O dano moral é muito baixo também, porque o juiz que está lá, se é 1,5%, ele não consegue entender a dor, o aborrecimento, toda a parte do dano moral que causa na pessoa preta e parda, que vai num banco pegar um extrato, pagar uma conta, e que todos os sinais, os sinais tocam lá no alarme. E às vezes o segurança também é preto. Então, desculpa, eu acho que em alguns aspectos tem muito a questão social também. É porque o negro hoje ele ocupa esses dois espaços no nosso horizonte, no nosso coletivo, que é pobre e negro. Ele sempre ocupou desde o tempo da escravidão. Sempre ocupou, claro. Isso era exclusivo. Hoje você tem muitos garotos pobres, né, que são brancos, tem muitos. Sim, o branco pobre é sempre. Mas eu já vi sentença que é de doer, dizendo que uma mãe pobre, se você fixa uma indenização para ela em valores elevados em razão da morte do seu filho, na verdade você está estimulando para que ela perca filhos para ter indenização. Que ele diria que isso é quase enriquecimento ilícito. Como é que alguém pode enriquecer? Mas vê se ele vai dizer isso não quando vai. A sentença for de um integrante da comunidade judaica. Não vai. Ele jamais vai fazer isso. E isso está lá dentro da cabeça daquela pessoa. Ele é parcial? Não, ele não é parcial. Ele o pior sentido da parcialidade, que é aquela econômica que ele faz, é porque ele integra uma determinada sociedade que ele representa aquela sociedade. Veja, por exemplo, mudando agora o polo da conversa para a titulação de terras quilombolas, que é a população de povos tradicionais, que tem 5 mil comunidades quilombolas já reconhecidas e declaradas, autodeclaradas, e somente cerca de 200 com a titularidade de suas terras. A pergunta é, quanto tempo vai demorar para fazer a titulação de terras? E são povos tradicionais, a legislação não é nem essa daqui, são convenções, tratados internacionais que têm que ser obedecidos. Nós tivemos há cerca de algumas semanas atrás um deputado que em campanha presidencial se dedicou a fazer declarações absolutamente ofensivas para a população indígena e a população quilombola. E ainda citou, recordando os tempos da escravidão, citando, eu fui num determinado quilombo e lá o quilombola era um preguiçoso, ele não servia nem para... Em homenagem a ele, não vamos falar o nome dele. Não vamos falar o nome. Ele não servia nem para procriar, porque ele pesava 7 arrobas. Arrobas era a medida que se usava para gado e para os escravos no tempo da escravidão. Então, nós entramos com uma representação, utilizando a representação nova, fresca, no sentido do frescor, do Partido Frente Favela Brasil, que está se espalhando pelo Brasil para induzir e incentivar o Ministério Público, que imediatamente ingressou com uma ação civil pública, além de apreciar a questão criminal que vai para o Procurador-Geral da República. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, estamos aqui entrevistando o Dr. Humberto Adami e você, ouvinte, pode participar do programa através do telefone 3231-3560.